Fala aí pessoal, tudo certo? Voltamos aqui, portanto, para discutir agora os momentos finais do segundo reinado, né? Período que vai lá de 1840 a 1889, durante o reinado de Dom Pedro II. Agora a gente vai caminhar para o final dessa conversa, pessoal. Vamos falar sobre o declínio e a queda do Império. Na aula anterior, a gente trabalhou um pouco as razões gerais, né? Os motivos gerais que vão levar a esse declínio e a essa queda. Né? Falamos aí sobre as mudanças que o Brasil sofreu nesses 50 anos, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, né? E como o Império e o Imperador não conseguiram acompanhar essas mudanças, não é mesmo? Falamos aí, né? Discutimos um pouco quais foram essas mudanças e como o Imperador não acompanhou o ritmo, não é mesmo? Agora eu vou falar para vocês sobre algumas questões pontuais, né? Mais gerais também, né? Mais pontuais, que vão contribuir para esse declínio e finalmente a queda lá no final dos anos 80, beleza? Primeiro ponto, pessoal, para a gente discutir, para a gente na verdade relembrar aqui e colocar dentro desse contexto, é o movimento abolicionista. Eu disse para vocês que a partir da década de 1870, o movimento abolicionista ele vai ganhar corpo, ele vai ganhar peso, ele vai ganhar força, não é mesmo? A gente vai ver que, em função do fato de que o resto da América já estava abolindo a sua escravidão e o Brasil ainda estava bem atrasado nesse processo, uma movimentação do ponto de vista humanista da coisa começa a discutir aí a necessidade de acabar com essa bizarrice, né? De acabar com essa barbaridade, né? Com essa instituição bárbara, né? Selvagem, violenta, que era a escravidão. Vimos, pessoal, que a crítica é em relação à escravidão, à instituição escravidão. Porém, uma coisa que fica muito claro durante o Império, durante toda a história colonial do Brasil e mesmo depois da independência, é que um dos pilares que sustentam a estrutura do Estado brasileiro é a escravidão. Então, quando se contesta a escravidão, você está contestando a estrutura do Estado imperial, do Império e da própria figura do imperador, que não age no sentido de contribuir com essa discussão. Bem da verdade, a gente até entende que Dom Pedro, pessoalmente, ele era contra a escravidão. Só que como governante, como imperador, né, como homem público, como a figura que, né, tinha todo o poder na mão, ele não ajudou muito nesse processo. Tudo bem? Então, independente das opiniões pessoais de Dom Pedro, a propósito, Dom Pedro tinha opiniões pessoais bastante avançadas para a época. Né? Ele tinha, né, uma visão bastante modernista, intelectualizada, a favor das tecnologias, etc. e tal, mas o Brasil era arcaico, atrasado em alguns dos seus pilares, como a escravidão, e o imperador não fez nada em relação a isso. Né? Até os 47 do segundo tempo ele vai manter a estrutura. Portanto, a crítica em relação à escravidão acaba se tornando uma crítica em relação ao império, em relação ao imperador. A gente vai ver que, conforme se adia cada vez mais, né, essa abolição de fato, a crítica cai nas costas do imperador. Tudo bem? A gente vai ver também, pessoal, que o movimento abolicionista ele vai ser, como já dissemos aqui, um movimento de massas. Ele vai ser, né, dentro da medida do possível, dentro das limitações do período, ele vai mobilizar muita gente e vai acabar gerando uma crítica ao imperador que vai ajudar a desgastar a imagem dele, né? Vai contribuir, então, nessa história da proclamação da República, de certa forma. Porque a antipatia em relação à escravidão acaba se tornando uma antipatia em relação ao próprio imperador. Tudo bem? Entendeu aí um pouquinho a ideia, né, de como a gente associa? Outro ponto importante é o nascimento do movimento republicano. Pessoal, republicanismo, a ideia de república, existe no Brasil há muito tempo. Né? Desde a época, né, que a gente viu a sua primeira grande manifestação, lá da Inconfidência Mineira, né? 1789, a gente vai ver os primeiros esboços, as primeiras movimentações no sentido da república. E vamos ver em vários outros episódios da história brasileira no século XIX, em outras revoltas, em outras rebeliões. Só para citar algumas por cima, a gente vai ver aí o republicanismo na Revolta Pernambucana de 1817, na Confederação do Equador de 1824, na Praieira de 1848, na Farroupilha de 1835, só para citar alguns. Só que esses republicanismos eles ainda estão nas periferias, não no centro político do país. Tudo bem? O Rio de Janeiro, né, a capital. Logo, a partir de 1870, a gente vai ver uma articulação política
em torno da ideia de república aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no coração econômico e político do país. Então, quando a gente fala em movimento republicano, agora, a gente está falando de uma lógica um pouco mais consistente no sentido em que o republicanismo agora vai estar na capital econômica, na capital política, nas capitais econômicas e políticas do país. São Paulo, Rio de Janeiro. A propósito, a gente considera que o movimento republicano que vai dar origem ao Partido Republicano, ele começa em algumas discussões no interior de São Paulo, né? O Manifesto de Itu, que aconteceu ali entre políticos de São Paulo, que vai lançar as bases do Partido Republicano. Em 1872 é oficialmente criado o Partido Republicano, dentro de algumas bases, de algumas ideias, propondo a república, obviamente, não é mesmo? Né? A gente substitui o nosso regime monarquista pelo regime republicano, mas para além disso tinha alguns pontos que iam além, né? De críticas ao império, como por exemplo, mais autonomia para as províncias, sendo mais objetivo ainda, propondo a transformação das províncias em estados, mais ou menos como eram os Estados Unidos, como é os Estados Unidos, não é mesmo? A gente vai ver que esse movimento republicano ele vai ser bastante inspirado no republicanismo norte-americano. Ele vai falar, por exemplo, em eleições mais democráticas, ele vai falar, por exemplo, em abolição do poder moderador, beleza? Então ele vai criar uma pauta, ele vai surgir como um partido efetivo e vai criar uma pauta. E vai começar a conseguir alguns postos de governo, vai conseguir vencer eleições para alguns cargos no parlamento, vai formar uma pequena bancada na década de 1870, que vai crescer na década de 1880. E vai se tornar uma força no parlamento brasileiro, beleza? Partido legalizado, que vai participar das eleições, vai ter alguns nomes importantes, aí da elite brasileira, da elite intelectual, da elite econômica. A gente vai ver vários cafeicultores. Eu disse para vocês na aula passada que a segunda geração de cafeicultores, a geração, né, do interior de São Paulo, ela tinha uma visão mais progressista em vários aspectos. Então a gente vai ver que vários cafeicultores importantes, grandes, poderosos, né, os barões do café, vários deles, não todos, mas vários deles vão aderir ao Partido Republicano. Figuras como Campos Salles, Prudente de Moraes, que eram grandes fazendeiros, e vão ser expoentes políticos quando a gente proclamar a República. Tudo bem? Então, o movimento republicano ganha apoio de grupos importantes, economicamente importantes, da classe média, da opinião pública, e vai ganhando, né, galgando postos no governo na década de 1870 e 1880. Tudo bem? Beleza? Então, esses dois movimentos aqui, eles estão contribuindo para esse declínio, estão contribuindo para esse desgaste, né, com as suas críticas ao império e ao imperador, ok? No entanto, pessoal, tem dois fatos pontuais que vão levar a um desgaste ainda maior do imperador, duas brigas, duas rupturas que a gente precisa conhecer, que vão contribuir com a proclamação da República. O primeiro episódio ficou conhecido como a questão religiosa, que a gente vai tratar aqui. Depois a gente vai falar do segundo, a chamada questão militar, tá? A questão religiosa foi um conflito entre o rei e a Igreja Católica, tudo bem? Coloquei só a igreja ali, ó, a Igreja Católica, tudo bem? A Igreja Católica, na década de 1870. Esse conflito ele vai ser muito desgastante em vários aspectos, como vocês vão ver. Por quê? Vamos entender primeiro aí algumas estruturas básicas de sustentação do Império. Primeiro ponto. O Brasil, ele era um país católico. Não simplesmente porque tinha uma maioria de católicos, mas porque estava na nossa Constituição, pessoal. Quando a gente proclamou a Constituição de 1800, outorgou a Constituição de 1824, Dom Pedro I, ele colocou aqui dois parágrafos. Tinha dois parágrafos nessa Constituição. Um parágrafo que tratava do padroado e um parágrafo que tratava do beneplácito, que estabelecia legalmente, pela lei, a relação entre igreja e Estado, que estavam atrelados, né? O nosso país não era laico, ele era um país religioso católico. E o padroado e o beneplácito regulamentavam isso. Por cima, só para você entender a ideia, o padroado, ele tratava de coisas assim. A igreja tinha funções burocráticas para o Estado. Os padres eram funcionários públicos e recebiam salário. Beleza?
Tinha algumas funções, como por exemplo, registrar as pessoas. Antigamente os registros aconteciam, não no cartório, não tinha cartório de registro civil, acontecia na igreja. Você só passava a existir depois que você era batizado. Se você não fosse batizado, você não tinha registro, você não existia. Né? Então isso era uma função da igreja, por exemplo. Né? Casamentos, registro de casamento, só na igreja. Tanto, pessoal, que para nós historiadores, quando a gente precisa fazer alguma pesquisa sobre alguma cidade, fazer levantamentos de população, de censo, né, a gente vai na igreja. A gente vai até, né, o Império. Depois do Império vão surgir os registros civis, né, os cartórios civis e tal. Então, a igreja tinha funções públicas. Né? O Beneplácito, por exemplo, estabelecia que as autoridades da igreja católica tinham que passar pelo beneplácito, pelo crivo do imperador. Então o Papa, lá em Roma, escolhia, por exemplo, o arcebispo aqui de São Paulo. Se o imperador falasse, não, eu veto esse nome, o Papa tinha que escolher outro. Então, pessoal, a gente vai ver que, pela lei, o Brasil era católico. Então, logo, conclusão, todo mundo era católico. Não existia não católicos, certo? Claro, existia não católicos, pessoal. Uma minoria muito pequenininha, né? Era proibido, por exemplo, pelo padroado, qualquer igreja não católica. Não tem qualquer templo, né? Imagina qualquer templo público de outra religião, tá? Tudo bem, existiam cultos ali, né? Mas as escondidas de outras religiões, né? A gente vai ver os escravos, né? Os ex-escravos ainda cultuando seus deuses e tal. Isso não, né? Existia, não tem como não. Pois bem, pessoal, questão é, qual vai ser a treta? Qual vai ser a briga? Qual vai ser a questão, né, religiosa? Vamos lá. Em 1866, mais ou menos, saiu um decreto que passou quase que desapercebido lá em Roma. Um decreto papal que valia para a igreja no mundo todo. Esse decreto estabelecia que a maçonaria, os maçons, eles não poderiam fazer parte da igreja, eles não poderiam frequentar a igreja, eles não poderiam ter participação na igreja. Pessoal, vamos lá, vai. O que é a maçonaria? Então, para a gente entender bem essa história, vamos conhecer um pouquinho sobre a maçonaria. A maçonaria, ela é muito controversa, é uma organização bastante controversa em muitos sentidos, tá? Alguns registros dizem que ela nasceu no final da Idade Média, tá? Nasceu a partir de construtores franceses. Construtores seriam o equivalente hoje a engenheiros e a arquitetos, tá? Pessoas que faziam construções públicas. Inclusive o nome vem daí, maçonaria vem de maison. Maison é construção em francês. E esses caras, eles passaram a se reunir para trocar figurinhas, para trocar técnicas de construção, etc e tal. Pois bem, a maçonaria surgiu como um grupo, portanto, de debates, de discussões científicas, técnicas, e não demorou muito para agregar mais pessoas de outras áreas, né? Matemáticos, físicos, astrônomos entraram nessa onda, que era um grupo de discussão científica ali e tal. O grupo cresceu cada vez mais no final da Idade Média. Só que eu lembro a vocês que nessa época, né, no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, o monopólio do conhecimento estava na igreja. A Igreja Católica não aceitava muito bem que se produzisse conhecimento fora dela. Então ela começa a perseguir esses maçons. E mesmo com a perseguição, eles se espalham pela Europa. A gente vai ver que várias lojas, como eles chamam, né, lojas maçônicas, grupos de maçons, se espalham pela Europa. E, mesmo perseguido, o grupo cria mecanismos para se manter secreto. Ele vai se tornando um grupo secreto, né, essas lojas maçônicas, né, cheias de segredos, para ninguém saber quem eram os maçons, porque sabia que a igreja não gostava dessa história. Então, o grupo mesmo assim cresce, crescendo, se espalhando, e eles vão ampliar as discussões para a ciência, para a política, né? Nas suas discussões vão acabar, né, esbarrando na política. Tudo é política, né, pessoal? Tudo, absolutamente tudo é política, não tem como fugir, beleza? Ah, não, mas isso não pode misturar política. Tudo política. Pois bem, a maçonaria vai ser perseguida durante a Reforma, na verdade durante a Contra-Reforma religiosa, quando começam as perseguições das igrejas protestantes, a maçonaria vai entrar na rota, vai entrar aí na mira da Igreja Católica. Vão acusá-los de praticar magia negra, de fazerem conspirações contra governos, contra estados, e eles vão se fechar ainda mais. E a gente vai ver que a maçonaria cruza o oceano, chega aqui na América. E pessoal, né, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vai ver que os pais da República norte-americana, da independência, muitos deles eram maçons. Inclusive você vê o símbolo da maçonaria no dólar norte-americano. Pois bem, a maçonaria, pessoal, ela se espalhou pela América, tá? Se espalhou pela América. E a igreja meio que, tá bom, vai, segue o jogo.
Só que em 1866, se eu não me engano, né, antes aqui, ó, o Papa falou, ó, para com isso, maçom na igreja não, tá proibido. E a vida seguiu. Só que em 1872, 2 bispos do Nordeste fizeram cumprir a ordem do Papa e proibiram os maçons de entrar na igreja. Ok, né? E aí, o problema, pessoal, é que Dom Pedro II, ele era maçom, ele era grão-mestre da maçonaria, ele era uma das figuras proeminentes da maçonaria. E ele não gostou nem um pouco, mandou prender os bispos, pessoal, usou a autoridade que o Estado tinha sobre a igreja, mandou prender os bispos. Condenou, inclusive, né, os bispos a trabalhos forçados. Pessoal, isso foi um escândalo. A igreja ficou revoltada, ficou indignada, ficou puta com Dom Pedro. Porque os bispos, eles só seguiram a recomendação do Papa, né? O Papa que tinha colocado a lei lá. Pessoal, foi ali um entreveiro, foi ali um problema que durou quase 2 anos, tá? No final, os bispos acabaram sendo soltos por intermediação do Duque de Caxias. Ele acabou intermediando, os bispos foram libertados, mas o estrago está feito. Está feito, pessoal. A igreja não vai perdoar Dom Pedro por isso. E entenda uma coisa. No Brasil inteiro, nós temos igrejas católicas. O Brasil é 100% católico. As pessoas frequentam a igreja. Né? Não existia muito essa história de católico não protestante. Todo mundo ia na igreja. E aí, imaginem vocês, todo mundo frequentava a igreja. O padre era uma autoridade moral na comunidade, não é? Já foi numa missa? Já esteve numa missa? Tem um momento da liturgia que ele vai falar sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos de Cristo, e tem um momento, pessoal, que é o sermão. É o momento da missa que, em algumas igrejas, inclusive, tem um lugar mais alto que o padre sobe para dar sermão. Né? Falar o que as pessoas devem e não devem fazer, como as pessoas devem tratar as outras, né? Como as pessoas devem pensar. E agora imaginem vocês, todos os padres no Brasil ali nos anos de 1870 falando mal de Dom Pedro II. Você entende que a religião, ela acaba tendo uma relação muito próxima com a política, né? Pessoal, imaginem vocês a opinião da população brasileira em relação a Dom Pedro ouvindo o padre falar, né, várias coisas de Dom Pedro, né, depois desse episódio. Então entenda que isso causa um desgaste gigantesco. O povo vai ficar puto e vai lá nas ruas e vai derrubar Dom Pedro? Não, pessoal, a nossa tradição é uma tradição de tranquilidade e calma, né? A gente não gosta muito de fazer revoluções e cortar cabeças de rei, tá? Não vai acontecer isso. Mas no momento em que der a merda, lá no final dessa história, quando Dom Pedro cair, pessoal, não vai ter povo ali para falar fica Dom Pedro, não vai ter povo para sair às ruas e apoiar a permanência de Dom Pedro. Então o desgaste causado por esse episódio, pessoal, ele foi aí fundamental para a gente entender no final dessa história porque o povo não vai clamar pela permanência do imperador quando a república for proclamada. Tudo bem? Beleza? Então a gente para por aqui nesse vídeo e a gente continua essa história do declínio e da queda do império daqui a pouco. Até mais!